Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu já fiz a capinha, coloquei alguns títulos que eu vou falar para vocês e depois também vou fazer um esclarecimento com relação a uma coisa que aconteceu no dia anterior, tá certo, gente? Bom, os títulos: Esposa amava viciado. O segundo título: Homem humilhado deu a volta por cima. E o terceiro título: Vidas destruídas. Bom, antes de começarmos, no vídeo anterior teve um comentário de um outro canal, eu vou falar para vocês aqui, tradutor do Reddit. Ele fez um comentário dizendo que ele levou 12 horas para traduzir um relato e eu falei esse relato aqui no meu canal, no vídeo anterior. Bom, gente, deixa eu explicar uma coisa. Ficou parecendo que eu copiei o relato de algum canal, digamos assim, segundo as palavras do rapaz. Só que o vídeo dele, do relato, é de 13 dias. Aí nos comentários eu pedi desculpas se ele se sentiu ofendido por eu ter recontado a história, mas avisei a ele que eu havia visto esse mesmo relato em mais outros canais que eu acompanho aqui no YouTube. Sendo que eu vou citar aqui agora para vocês e para ele também, o tradutor do Reddit, que são os seguintes canais: Robô do Reddit, que tem gente pra caramba, é super lotado esse canal, é muito bom esse canal, que já postou esse vídeo, esse mesmo relato, com as mesmas palavras, há 2 meses. O outro canal, Dublando o Reddit, que postou o mesmo relato há 1 mês. E o outro canal, o Cara do Reddit, que também postou o mesmo relato há 1 mês. E todos esses canais são lotados de pessoas. Tem muitos inscritos. Por falar nisso, se você puder me ajudar, inscreva-se para me dar mais forças. E o que acontece? Esse que reclamou, que postou há 13 dias, ele tem no canal dele 318 pessoas. O meu eu tenho menos de 150 pessoas. Bom, tá explicado, não é? Que outros canais postaram antes dele o mesmo relato que ele criticou de eu ter colocado, já que ele colocou há 13 dias no dele. Bom, agora eu vou resumir basicamente aqui agora essa coisa de direitos autorais. Bom, se a revista em quadrinho da DC Comics, que é lançada nos Estados Unidos em inglês, e porventura eu pegue e traduza, a história não passa a ser minha, tá entendendo? Essa história, mesmo que eu tenha traduzido, ela permanece sob os direitos autorais da DC Comics, ou Detective Comics, ou DC Comics. Então, se alguém faz uma música lá nos Estados Unidos e eu traduzo, essa música continua pertencendo ao autor da obra, não minha. Um outro detalhe também que eu tenho que falar aqui para deixar bem claro. Eu sou graduado em letras. Eu poderia estar agora dando aula de língua portuguesa, de literatura. Eu estudei latim, essas coisas assim. Então eu gosto muito de escrever, gosto muito de histórias. Bom, outras diferenças que eu vou citar aqui agora, todos esses canais que eu citei, eles narram a história em primeira pessoa. Para quem não entende muito disso, eu vou explicar aqui. Eu encontrei a minha esposa no banheiro com um amante. Eu peguei os dois se beijando e batendo virilha. É narrado em primeira pessoa. Eu, nós. Estão entendendo? Os meus vídeos eu narro em terceira pessoa. Marido descobriu que foi traído.
ele. Tá entendendo? Eu narro em terceira pessoa, ele, eles. Eu falo deles. Eu conto a história de uma forma onde eu fale no sentido deles. Não é em primeira pessoa. E outra diferença importante. Eu não narro a história seguindo o roteiro que eles escreveram. Eu apenas tomo nota dos momentos importantes da narrativa e reproduzo como se fosse jornalisticamente falando. Eu pego o que aconteceu, o ocorrido, eu não falo de mínimos detalhes, eu não conto a cor da cueca, a cor da calcinha, a cor do fio dental, eu não falo dos detalhes, eu falo do ocorrido, porque o canal aqui, nesse tipo de vídeo, eu falo sobre traição. Então, eu abordo os fatos importantes, sigo uma narrativa ali em terceira pessoa, falando deles, com as minhas palavras. Eu não repito as palavras que foram usadas em todos esses canais, que usaram as mesmas palavras, e se tiverem algumas diferenças, são pouquíssimas. Eu só relembro a história e passo para vocês com outra diferença. Eu faço comentários, eu comento as situações, eu dou conselhos. É mais ou menos essa a pegada. Mas outra diferença, nesses outros canais aqui, eles usam voz robótica, voz de inteligência artificial. Já no canal que reclamou, o tradutor do Reddit, ele, se eu não me engano, usa a voz dele. Bom, eu não sei se vocês sabem, eu sou locutor. Eu poderia estar fazendo a mesma coisa que eles. Não aparecer fisicamente, não mostrar meu rosto e ficar falando assim. 106,7, com certeza a FM mais apaixonada por você. Eu poderia estar fazendo isso. Com certeza poderia estar fazendo. Que seria algo parecido com eles, sem mostrar a minha feiura. Estão entendendo? Mas aqui tem essa diferença a mais. Eu apareço, narro os fatos em terceira pessoa, faço os meus comentários, dou os conselhos necessários, cito situações que podem parecer que esteja acontecendo traições. Essa é a minha função. E sem contar que eu vi essa mesma história em vários outros perfis de outras redes sociais, alguns vídeos curtos, outros um pouco mais longos, com a mesma história. Então eu não peguei história de ninguém, a não ser do dono da história, que é o autor original que postou no Reddit, uma história que aconteceu com ele. Então eu apenas faço a minha liberdade criativa, a minha liberdade artística e faço comentários sobre fatos que ocorreram. Sendo assim, eu tenho que explicar que existem canais de react onde os caras pegam imagens de outros canais ou de situações e comentam em seus vídeos. Então esses caras não poderiam fazer isso porque a história pertence a alguém, porque o vídeo pertence a alguém. Essas histórias que circulam na internet, elas acabam ganhando um efeito dominó. Vai se espalhando, outras pessoas podem ir recontando de alguma forma, podem contar de uma forma diferente de mim, ou parecida com os dos canais que eu citei aqui. Então é basicamente isso, tá, gente? Eu gostaria muito que todos os canais fossem mais unidos, porque tem espaço para todo mundo. Eu mesmo acompanho vários canais, inclusive tem um canal que eu amo, dois na verdade, duas mulheres que apresentam. Mas esse que eu citei aqui, a Pri, eu esqueci o nome do canal, me deu branco aqui agora, mas é um dos canais que eu mais gosto. Eu sempre comento nos vídeos dela, ela sempre responde, muito atenciosa, uma pessoa boa, mãe, esposa e criadora de conteúdo fantástica. Eu acho que os canais deveriam se ajudar
ao invés de tentar prejudicar o outro. É só isso que eu acho. E eu fiquei chateado, sim, eu confesso para vocês. Vocês sabem que eu sou um profissional, que fui locutor a minha vida toda, que fui segurança a minha vida toda. Eu sempre respeitei as pessoas, eu sempre tratei bem as pessoas, mas quando as pessoas partiam para a violência, ficavam impossibilitadas. Eu confesso que às vezes eu perco o controle. Eu pensei em parar de fazer vídeos desse tipo por conta dessa situação. Eu pensei até em parar de ver esses canais que eu citei aqui e outros que fazem o mesmo conteúdo. Pensei em parar de assistir, pensei em não ouvir mais esses relatos e só contar aqui os relatos que as pessoas me enviam. Eu pensei mesmo, porque isso chateia. Parece que a pessoa quer tudo para ela e que as outras pessoas se lasquem. Foi isso que pareceu para mim e eu não gostei. Então, eu sugiro o seguinte: vá fazer as reclamações que acha necessário de fazer, mas denuncie também os outros canais que postaram antes de você. Faça isso e tenha uma boa sorte, tá certo? Bom, agora nós vamos ao que é importante de fato, que é a minha função aqui nesse canal. Esposa amava viciado. Bom, essa história aqui eu também peguei em outro canal, que eu vi em vários canais também, por isso que eu não cito um canal, porque é uma história que está em vários canais. Eu tenho que explicar isso também, porque ouvir uma pessoa dizer que eu tenho que citar o canal dela, porque eu postei algo parecido que eu encontrei em 45 bilhões de canais, aí eu vou ter que escrever 45 bilhões de canais aqui, falar todos os nomes aqui, o vídeo vai ter 5 anos. Aí vai ficar difícil, o YouTube não comporta vídeos tão longos assim. Então, eu tenho que explicar. Bom, marido de 25 anos, esposa de 24 anos. Eles, quando se conheceram, ela disse que teve um namoro conturbado e tal, que não deu certo. Aí eles se conheceram rapidamente e casaram-se. Eles estão casados há 8 meses. Ele não conhecia a família dela. Olha só que absurdo. Você casa com uma mulher, olha o comentário, tá, gente? E não sabe quem é a família dela. Aí ela sempre inventava uma desculpa para não ir viajar, porque ela não tem uma relação boa com os pais, ela só tem uma relação boa com o irmão. Presta atenção nessa daqui. Eu tenho que rir aqui porque a situação é muito sinistra. Aí ela disse que o irmão estava em recuperação por usos de substâncias ilícitas, entorpecentes. Aí ela pediu a ele, ao marido, para trazer ele para casa. E ele ficou morando ali. E o marido não percebia nada, trabalhava e voltava, ela sempre feliz, beijava o marido e ia para a cama bater virilha e vivia nessa situação assim. Ele começou a desconfiar, esse aí é o corno lento, demorou pra caramba para detectar a situação. Ele pegou e disse para ela que ia fazer um trabalho, que ia demorar um pouco, saiu. E ela feliz, porque ela ia ficar com o cara lá, né, com a amante dela, dentro da casa e o bobão saindo, ela achando que ele era inocente. Esse cara foi até a casa dos pais dela. Quando chegou lá, encontrou os pais, conversou, falou a situação, pediu para que eles não falassem que ele esteve lá. E ela mostrou a foto do irmão, do filho, né? Ele viu que não era a mesma pessoa, que o cara que estava lá não era irmão. Aí ele mostrou para eles a foto do cara e eles falaram: não, esse daí é o ex-namorado dela. Nós deserdamos ela porque ela estava querendo bancar esse namorado dela viciado. Então nós ficamos balançados a nossa relação. E nós queríamos que ela trabalhasse na nossa empresa com o nosso filho, mas a gente iria administrar o dinheiro dela, porque a gente não ia deixar ela bancar esse doidão que ela ama. E eles falaram com ele: nossa, nós ficamos tão felizes quando ela casou-se com você, nós pensamos que tinha uma solução para a vida dela, que ela iria melhorar como pessoa, e ela fazendo isso agora com você. Ele ficou quietinho, voltou para casa e disse para ela que iria ter uma visita para eles nesse fim de semana. Aí ela ficou ansiosa, né?
Ele disse que seria uma visita maravilhosa, só que ele não chegou nem a conhecer o irmão dela de fato, né? Ele estava trabalhando muito e tal. Aí nesse final de semana veio o pai e a mãe dela e ficaram se olhando. Ela com cara de brioco, né? Assustada, com os olhos arreganhados, e o amante dela também. Aí ele falou assim: agora eu gostaria de dizer que foi um prazer conhecer seus pais e conhecer o seu irmão também. Irmão, não é? Bem diferente da foto que eu vi na casa dos seus pais. Agora eu gostaria que vocês se explicassem. Aí o cara se tremendo todo, porque esses caras que são amantes, eles fingem que são corajosos, né? Mas quando bate de frente, começa a se tremer todo, se mijar nas calças, se cagar todo, né? São, né, traiçoeiros, são desonestos. Aí ele falou que ele sempre foi contra, ele queria que ela terminasse o casamento para ficar com ela, mas ela insistiu para que ficasse na casa deles, sendo sustentados pelo marido bobão. E ele não concordou, mas ela forçou ele, e ele, dizendo amá-la muito, aceitou a proposta dela. E ela confirmou e disse que amava ele sim, e que não reconhecia o marido dela como um homem de verdade, como um macho de verdade, mas tem disso, tem essas mulheres que gostam de homens desse tipo. Eu não sei se elas fazem usos das mesmas substâncias, mas elas gostam. Bom, pela bateção de virilha eu sei que não é, porque esses caras que fazem uso de substâncias desse tipo, eu acho que não tem um desempenho muito legal não, né? O tanto de mulher casada com um homem assim que vem dando cantada no sujeito, né? Mandando mensagem pela internet, tentando seduzir a pessoa, né? Devem ser meio fracos, né? De repente é um ponto de vista errôneo da minha parte. Mas essa situação aqui fez com que eles se separassem, né? Divorciaram-se, e ela foi viver a vida dela deserdada, porque os pais também não quiseram mais contato com ela, é claro, e a herança vai ficar toda para o irmão, que trabalhava, administrava a empresa. E esse marido sofredor aqui, de 25 anos, seguiu a vida dele. Ainda bem que ele estava jovem, para poder continuar com a vida dele, né? E ser feliz. Eu desejo toda sorte para esse cara aqui, e eu tenho certeza que ele pode encontrar uma mulher legal, não é? Às vezes a gente tem sorte na vida. Bom, outro caso aqui é a noiva de 22 anos. O noivo, ele era rico, mas ele foi aquele tipo de homem que era órfão, mas sempre trabalhou muito desde cedo e acabou enriquecendo. Esse rapaz da história, ele tem 24 anos e teve mais uma despedida de solteiro. Olha só, esse negócio de despedida de solteiro, eu tenho uma maior bronca desse trem aqui. A noiva, nessa despedida de solteiro, ela foi com a melhor amiga, outras amigas, sendo que uma das amigas tinha um irmão que era gogoboy e levou esse irmão. Aí a situação é a seguinte: essa melhor amiga dela começou a filmar. Ela iniciou a situação beijando 3 homens, beijando ali na frente de todo mundo. E teve outras situações que eu vou falar durante esse relato aqui, tá certo, gente? Só que essa amiga pegou a filmagem, a primeira filmagem que ela fez desses beijos com os 3 homens, e enviou para o noivo. Aí o noivo ficou doido, mandou mensagem para a noiva, só que ela dormiu até a parte da tarde. Quando ela acordou, ela viu as mensagens e o vídeo que ele tinha recebido e mandou para ela. Ela entrou em desespero e foi falar com ele. E nisso que falou com ele, ele disse que já sabia de tudo, que tinha recebido outras mensagens e outros vídeos. Aí ela disse que foi os 3 beijos que ela deu nos caras, mas foi somente isso. Aí ele disse: não, mas eu recebi outras informações, e se você não falar a verdade, tá tudo acabado entre nós. Aí a moça, a noiva, disse o seguinte, eu vou ver se eu substituo as palavras aqui, para aí. Ela disse que fez oral nos rapazes e os rapazes fizeram oral nela.
mas ela achou melhor parar porque sentiu que estava passando dos limites. Olha a cabeça da garota. O beijo já era passar dos limites, mas aí ela foi para o quarto com os 3 gogoboys e foram fazer oral. Ela com a boca nos negócios dos caras e os caras nos negócios dela. Foi isso que ela disse. A amiga ficou sabendo da história que ela contou para ele, que ele disse para a amiga dela. Aí essa amiga mandou as outras imagens, que ela pegou de fora do quarto, o quarto aberto, ela pegou de fora do quarto, mas não dava para filmar muito perto, porque o pessoal que estava batendo virilha iria saber que era ela que estava gravando, né? E não foi só oral não, tá, gente? Parte das filmagens dava para ver os 3 caras com a noiva, batendo virilha. E ele pegou e mostrou esses vídeos que ele recebeu da amiga dela e ela perguntando quem foi que havia mandado os vídeos para ele. Aí ele disse para ela, não, mas isso não é importante. O importante foi o que você fez. Aí ela disse, mas você vai terminar o nosso relacionamento de 6 anos por causa disso? Um momento de fraqueza, eu tinha bebido. Aí ele disse, não, eu perguntei a algumas pessoas que foram à sua festa e você não usou substâncias ilícitas, você bebeu razoavelmente, você sabia o que estava fazendo. Aí ela começou a chorar e disse que as amigas haviam a incentivado a fazer isso pela última vez, porque depois que casasse seria traição. Olha a cabecinha das mulheres, né? Antes de casar, no namoro ou no noivado não é traição não, mas depois de casar é traição. É sem noção isso daí, né? Desde que você esteja com alguém, já é traição quando você fica com outra pessoa. Aí ela disse que foram as amigas que incentivaram ela. Aí ele falou assim, bom, você me perguntou quem me mandou esses vídeos. Foi a sua melhor amiga, e tá aqui as mensagens dela. E as últimas mensagens dela, tá ela dizendo que eu sou maravilhoso, que você não me merece. Ele perguntou a essa amiga se a namorada dele, a noiva dele, já havia traído ele. E a colega disse que não, que essa foi a primeira vez. Mas essa amiga dela disse para ele que era fim dele. E foi por isso, pelo interesse dela, que ela tem por ele, o sentimento que ela tem, ela resolveu denunciar. Vocês já perceberam que parte das situações de traição que acontecem são amigas incentivando, porque as mulheres elas são muito íntimas e contam tudo para as amigas. Às vezes fazem propaganda dos seus namorados, noivos, maridos, e as amigas, querendo provar o cara, começam a colocar coisas na cabeça para prejudicar e ela tomar o homem da outra. Acontece muito isso. É por isso que eu digo que a intimidade do casal tem que ficar só com o casal. Não tem que contar para ninguém. E vários casos de traição são incentivados por amigos, amigas, colegas, pessoas de trabalho, né? Colegas de trabalho, também incentivado por pessoas na internet, em chats, em locais de conversa, que as pessoas ficam incentivando as outras pessoas a traírem. Aí depois vem as consequências do ato de traição. E as consequências não são boas. Agora tem mais um caso aqui muito interessante. Homem humilhado deu a volta por cima. Esse caso aqui é muito interessante. O homem, na época, ele tinha 43 anos. Essa história já se passou tem 10 anos, tá, gente? Aí tinha uma mulher que ele trocava olhares, tinha paquera, um demonstrava interesse no outro. Na época ela tinha 20 anos. Só que detalhe, várias pessoas do lado dela inventaram histórias contra ele, falando mal dele, dizendo que ele tinha amantes, que ele era muito mulherengo, muito safado, inventaram um monte de coisa dele. E do lado dele, começaram a falar coisas dela, que ela, em todo lugar que ela trabalhava, ela ficava com homens mais velhos, que ela tinha interesses em homens casados, que ela não fazia as coisas na localidade dela porque os pais dela eram muito severos. Então, quando ela saía por qualquer motivo para outras localidades,
ela se soltava toda e pegava todos. Foram as informações que chegaram do lado dele sobre ela. Aí, como ele viu que ela se distanciou muito dele, começou a ignorá-lo, mulher tem muito disso, né? São experientes em dar esperanças a alguns homens e depois do nada começam a ignorar. Aí ele acabou se decepcionando com isso, não é para menos, não é? E ele seguiu a vida dele. 2 anos depois ele conheceu uma moça e se casou com essa moça. E essa moça, na época que ele conheceu, tinha 30 anos. Aí esse casamento foi bem legal, porque ele teve, durante esses 10 anos, um casal de filhos, né? Mas detalhe, gente, olha como o destino é algo cruel e às vezes debochado. 2 anos de casado, o irmão dela, o cunhado dele, na verdade, disse que iria casar. E, para espanto dele, a noiva era aquela mulher que ele amava. Nossa, quando eles se viram, foi um negócio muito estranho. Aí teve o casamento, ele teve que ir, não é, para não dar na pinta, e foi passando o tempo, não é? Aí foi aí que nasceu o segundo filho dele. Durante esse tempo, quando a moça casou com o cunhado dele, ele só tinha um filho. Aí depois nasceu a segunda criança deles e tal. E o casamento dele fluía normalmente. Era uma felicidade para ele. Ele nem achava que conseguiria ser feliz algum dia. Só que o casamento do cunhado com aquela garota que ele teve aquele relacionamento amoroso não estava dando muito certo. Eles brigavam muito. E detalhe, gente, ele morava na casa de cima e o cunhado morava na casa de baixo com a esposa. Isso daí vai dar ruim. Eu pensei logo nisso. Desde que comecei a ler esse relato, eu pensei, nossa, vai dar problema esse negócio aí. Aí o que acontece? A esposa dele gostava muito da cunhada e ficavam conversando. Só que a esposa dele, muito inocente, contava tudo para a cunhada. Contava das capacidades dele, que ele era um cara cheio de disposição, apesar da idade, era um cara cheio de disposição. Batia virilha com ela com muita frequência, se é que vocês me entendem. E ela contava. E a cunhada falava para ela, poxa, mas seu irmão ele tem problema. É por isso que a gente briga. Aí ela contando para a irmã do cara, né, do marido dela, que o marido era desprovido de habilidade. Ele não funcionava. Ele tinha problemas de ereção. Tá certo, gente? E sem contar que o maçarico era salário mínimo. Então ela contou tudo. E já o do outro não era assim. Era um robusto, era um negócio corpulento e o cara tinha desempenho, tinha desenvoltura, adrenalina. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou querendo rir aqui, mas está ficando complicado. Aí olha só a situação. Depois que a esposa dele contou isso para a cunhada, ela começou a entrar em contato com ele pela internet, né? Pelas redes sociais. E começou a conversar com ele, relembrando do passado. Aí eles foram se abrindo, ela falou que a família dela foi contra, porque falaram muitas mentiras sobre ele, e os pais dela eram muito severos e não quiseram deixar ela ficar com esse cara, porque ela queria ficar com esse cara. Aí ele contou também que ouviu muitas coisas a respeito dela, e ela dizendo, não, isso é tudo mentira, eu nunca fiz nada disso, eu não tive nem namorados, se eu beijei na boca de 1 ou 2 foi muito. Ela dizendo porque o pai era muito sistemático. E dessa conversa foi ficando um negócio mais quente. Aí ele ficou se sentindo culpado, porque eles já começaram a falar saliências. Vocês estão me entendendo, não é? Começaram a falar coisas quentes, picantes. E ela já demonstrou que estava interessada nele. E ele nela também, porque ele tinha sentimentos por ela. E ela por ele também. Quando a esposa chegou do trabalho, o marido foi e contou para ela tudo que tinha acontecido, falou que eles tiveram um envolvimento sentimental no passado, contou tudo para ela. Aí, para espanto dele, olha só, até eu fiquei espantado quando eu li isso, né? Eu fiquei muito espantado também. Ele ficou e eu também. A esposa dele foi e falou o seguinte para ele, olha, vamos fazer o seguinte, devido ao problema do meu irmão, eu acho que mais cedo ou mais tarde ela vai acabar procurando outro cara na rua e vai humilhar o meu irmão.
e vai fazer com que o meu irmão fique difamado. Então, que pelo menos seja você que vai guardar segredo e ninguém vai ficar sabendo, somente nós. Aí ele falou assim: como que é o negócio? Você quer que eu bata a virilha com a sua cunhada? Aí a esposa falou: sim, eu quero que você faça com ela e faça muito bem feito, capriche, faça melhor do que faz comigo. Aí ele falou: nossa, mas que doideira é essa? Mas você não gosta de mim, não? Ela falou: claro que eu gosto de você. Só que eu não quero que meu irmão sofra, não seja humilhado, e também vai servir para mostrar para ela o que ela perdeu. A esposa dele dizendo: porque ela perdeu você para mim. Aí ele falou: nossa, mas aí vai ficar ruim que eu gosto do seu irmão, não quero sacanear o seu irmão. Ela falou: deixa comigo. Aí ela foi conversar com o irmão dela, contou toda a situação. O irmão chegou perto dele chorando. Olha só que doideira. O irmão disse que tinha um problema grave e que não funcionava. Ele teve um problema mesmo na situação da próstata. Complicadíssima a situação do cara. E ele não ia funcionar. Mesmo com um negócio pequeno e não funcionando, tá de enfeite, que nem aquelas árvores de Natal, né? Tá ali só de enfeite pendurado. Aí ele foi e falou: não, pode fazer isso, faça, me ajude, faça minha esposa feliz. Assim mesmo. Aí ele, sem entender nada, ele falou: pô, deve ser pegadinha isso. Aí ele foi conversar com a mulher. Isso que ele foi conversar com a mulher, contou tudo para ela ficou surpresa, o marido entrou com a cunhada e disse para ela, todo mundo junto: pode fazer, façam, sejam felizes. E os irmãos saíram. Ele foi lá e ripa na chulipa. Ele concluiu o trabalho dele, né? Concluiu com uma certa demora, né? Que foram horas. A mulher acho que nunca tinha imaginado acontecer algo desse tipo assim com ela. Aí eles começaram a ter esse relacionamento, né? Ele ficava na casa dele com a esposa dele quando a esposa ia trabalhar, porque ele tinha um comércio ali na mesma rua. Mas aí ele sempre estava em casa, vinha em casa, ele tinha funcionários, ele vinha em casa para bater virilha com a cunhada e com o consentimento do cunhado. Só que detalhe, gente, teve um dia que ele estava lá fazendo o serviço dele e o pai dela entrou e pegou os dois no flagra. Aí o pai ficou louco, querendo bater nele, ele falou assim: não vai acontecer isso não. Você não pode fazer nada com a sua filha, ela já é casada, já é de maior, você não tem autoridade sobre ela e o que você achava sobre mim não me importa mais. Você que impediu que eu ficasse com a sua filha, então não se meta mais. Aí o pai dela falou: ah, eu vou contar para o marido. Aí ele foi e falou: não, fique sentado aí agora, senta aí. Aí ele foi, ligou para o cunhado veio e o cunhado contou a história. Falou que estava com problema, não funcionava mais, e eles chegaram à conclusão que o rapaz iria fazer a função dele, a vez dele. Aí ele foi e falou pro pai dela: bom, eu sei que vocês não querem passar vergonha. Eu não quero que você fale essa história para ninguém, porque eu não quero que humilhem o meu cunhado e nem que humilhem a sua filha na rua, porque ele não iria permitir um negócio desse. Aí o pai dela achou melhor concordar, porque era a filha dele. Ele não queria que a filha também ficasse difamada. E essa história ainda não terminou. Eu disse que são 10 anos de história, né? O que aconteceu? A esposa dele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Um acidente de carro, vindo do trabalho. O cunhado e a cunhada passaram a morar na casa de cima com ele. E ele engravidou, teve mais 3 filhos com essa cunhada e o cunhado morando junto. Só que ele que passou a dormir na cama com a cunhada, que agora era como se fosse praticamente a esposa dele. E os filhos eram dele, porque o marido dela não funcionava. Ele dormia na sala, mas era bem tratado, ele aceitou, não teve outro jeito. A vida foi assim, foi ruim para ele. Eu acho que esse cara não merecia isso. Eu não aceitaria uma situação dessa. Eu acho que passar por um problema desse é algo complicadíssimo. Mas tem cirurgia, tá, gente? Se a pessoa tiver algum problema na próstata, você pode botar um postiço por dentro do maçarico. Ele é dobrável.
Eu vi isso num site aí anunciando, um site de medicina, coisa científica mesmo, tá? Não é brincadeira não. Que você coloca, introduz dentro mesmo ali, né, do negócio que não está funcionando mais e você pode moldá-lo. É como se fosse uma massa, uma borracha, algo assim que você dobra ou coloca ereto ou dobra para ficar escondido, né? Então tem esse negócio, não tem jeito. Teve um problema na próstata, já era, não é? Quando se tem problema na próstata, você tem que procurar tratar. Se caso não tiver solução, aí você pode partir para essa situação aí que eu citei aqui para vocês. E hoje, 10 anos depois, ele está com a mulher que ele amava e quem atrapalhou foram as pessoas que inventaram mentiras e os pais dela que impediram que ela ficasse com um homem que ela amava. E esse homem também a amava, mas acabaram juntos. Foi uma história bem esquisita, um final feliz com uma parte triste, morreu a esposa dele, o cunhado ficou com um maçarico inválido, vivendo junto, como se fosse um coitado, e ficou um negócio meio esquisito. Mas se tá bom para eles, tá bom para mim também. Aí outra história, eu havia até esquecido que eu anotei essa daqui, porque eu tenho que explicar para vocês. Eu não sigo roteiros. Eu vejo histórias pela internet, recebo alguns relatos, leio o relato e depois eu reproduzo com as anotações que eu fiz, as partes importantes. Porque tem relatos que eu recebo que são 3 páginas. Se eu for falar 3 páginas aqui, o vídeo vai ficar 1 hora. Então vai ficar difícil, né? Então eu tenho que ser mais objetivo. Nessa história aqui é mais uma com situação de família atrapalhando. Homem, aos 25 anos, amou uma mulher de 26. Ambos se amavam, eles eram loucos um pelo outro. A família deles, aí já parece aquela história de Romeu e Julieta. A família dele foi contra e a família dela também foi contra. Mas eles se amavam muito. Essa história é bem curta e eu também achei bem triste, porque ela se casou e o marido dela era super violento, espancava ela, era um cara cruel, era um psicopata e acabou traindo ela. E nessa de trair ela, ele começou a se viciar no ato de traição. Ele pegava várias mulheres e ela, se sentindo super humilhada, foi escolha dos pais dela, porque os pais dela gostavam desse cara que estava com ela. Ela cortou relações com a família, porque ela brigou, culpou a família pela infelicidade dela. E teve um momento que o marido dela largou ela para ficar com uma novinha. No outro dia encontraram ela pendurada na casa. Ela cometeu uma loucura contra a própria vida, assim dessa forma perdendo a vida. E o rapaz que amava ela, ele nunca mais teve relacionamento nenhum, ele não quis se casar, ele vivia sozinho, triste. Era um homem que não tinha sorriso no rosto, ele não tinha brilho no olhar. Essa história aqui foi enviada pelo sobrinho desse cara. Essa história não é uma história atual. Essa história já tem mais de 30 anos. Esse cara, depois da morte da amada dele, a vida que já era ruim para ele, porque todos sabiam que ele, mesmo não estando com ela, ele queria que ela fosse feliz. Porque é isso que acontece quando a gente ama alguém. A gente torce para a felicidade dessa pessoa que a gente ama, mesmo que ela não ame a gente, mesmo que ela ame outra pessoa, mesmo que ela queira ficar com outra pessoa. Então ele torcia para que ela fosse feliz. E quando ela cometeu esse ato de fraqueza, esse momento de perda de controle, e fez isso com a própria vida, assim que ele soube do ocorrido, ele fez a mesma coisa. Ele deixou uma carta que poderia até viver sabendo que o amor da vida dele estava feliz. Mas ele não poderia viver sabendo que o amor da vida dele havia morrido. E a carta dele foi essa.
E esse sobrinho que enviou essa mensagem para mim num grupo que eu participo, foi bem curto, mas ele explicou as situações. Como eu disse, já tem mais de 30 anos. Eu fico imaginando, porque ele não tem como saber, como é a cabeça dos pais dessa garota hoje em dia, se eles forem vivos ainda. Eu gostaria de saber se eles tiveram paz na vida deles, por saber que eles impediram que a filha deles fosse feliz com um homem que ela amava e que amava ela, e escolheram um psicopata para casar com a filha deles. Porque se você perceber, quando os pais interferem nos relacionamentos dos filhos, a culpa de tudo que der de errado é dos pais. É por isso que no relacionamento da minha filha, eu deixei por conta dela. Eu dei educação a ela para que ela não se envolvesse com pessoas que não prestavam, mas ficava a cargo dela escolher. É ela que tem que escolher quem ela vai casar. E a gente não tem controle, decisão de escolher quem vamos amar. Apenas amamos. Então, essas coisas de interferir, você pode acabar destruindo a vida dos seus filhos. Cuidado, hein, pais? Eu vejo muitas histórias de pais que arruinaram a vida dos seus filhos. É o título que eu coloquei, Vidas Destruídas. É por conta disso. Esse título tem a ver com as pessoas que destroem as vidas de outras pessoas. Porque você só não destrói uma vida de forma direta, você também faz de forma indireta, dando conselhos errados, torcendo contra as pessoas, torcendo contra a felicidade. Você não quer ver as outras pessoas felizes e você dá conselhos errados, fazendo com que a pessoa saia daquela direção que poderia levá-la à felicidade. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpas caso eu tenha ofendido alguém. Não é essa a minha intenção, mas eu sou muito sincero, eu sou muito honesto. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação do início do vídeo. Eu faço comentários, eu narro partes e faço comentários dos casos que eu acho mais interessantes para passar para vocês. Se puder, inscreva-se aqui no nosso canal para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.